ABM Entrevista. Meus amigos, começando mais um ABM Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui Ronald Jesus. Ronald Jesus, ele é fotógrafo, ele é graduado em rádio e TV, mestre em comunicação, terminando o doutorado em direção de fotografia e também professor de comunicação. Prazer imenso receber Ronald Jesus. Ronald, um prazer te receber aqui. Satisfação. Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui. Vamos no intervalo comercial. Daqui a pouquinho vamos conversar com ele. Ele tem muita informação nessa área de comunicação para trazer para a gente. Um segundinho só. Daqui a pouco a gente está de volta. ABM Entrevista. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Voltamos a apresentar ABM Entrevista. Estamos de volta, conversando com Ronald Jesus. Ele, como eu disse na abertura, ele é graduado em rádio e TV, ele tem muita informação para nos trazer aqui, muito importante as informações que ele vai trazer para a gente. Ronald, prazer de receber. Eu queria que você me falasse quem é Ronald Jesus. Bem, eu sou fotógrafo, né? Sobretudo fotógrafo baiano, sou daqui de Teixeira, nasci em 91. Eu fui embora para estudar comunicação, mas minha história com a comunicação ela vem de um tempo antes. Eu comecei a fotografar aos 12 anos de idade, aqui na cidade. E aos 17 eu fui embora para estudar rádio e TV. Fui para Ilhéus, onde eu comecei a trabalhar com fotografia em movimento, cinema, audiovisual. Em diversos setores do audiovisual. E depois eu fui para Brasília fazer meu mestrado, acabei me tornando professor e iniciei o meu doutorado também. E é isso, eu sou um fotógrafo, eu respiro fotografia, respiro o audiovisual durante todo o meu dia praticamente, de alguma forma, de algum modo. E é isso, eu sou baiano, fotógrafo e músico ainda de vez em quando também. Isso é bom. Quando é que você descobriu, Ronald, que você tinha esse dom para fotografia? Na adolescência, né? Eu gostava de olhar as revistas e via ali as fotografias de automóveis, as fotografias dos comerciais, né? E acabei me interessando. Aqui em Teixeira, na época, em 2004, 2003, 2004... a gente não tinha nenhuma forma específica de fazer um curso presencial, né? Fiz um curso por correspondência e comecei a atuar mesmo como fotógrafo, né? Eu mesmo ali com 12, 13 anos de idade, eu ia nos eventos, fotografava do lado de muitos colegas que estão aí na ativa hoje ainda, né? E é isso, né? Foi... Você, em 2013, o Solo publicou uma matéria, está até comigo aqui, um curta-metragem gravado aqui em Teixeira de Freitas, premiado na Unesp. E você foi um dos diretores, participou dele. Fala um pouco pra gente. Eu fui o diretor desse filme, né? Ele foi meu trabalho de conclusão, feito em parceria com a minha amiga Laís Galvão, que hoje está no Rio de Janeiro, né, em Resende, no Rio de Janeiro. E foi nosso trabalho de conclusão de curso e nós participamos de alguns festivais, ganhamos alguns prêmios. Em um dos nossos primeiros prêmios, inclusive, foi noticiado aqui por vocês, né? Esse aí que você acabou de citar. Foi o prêmio da empresa Locomotiva Júnior, lá da Unesp de Bauru, né, no Festival de Cinema Universitário. Né? Foi uma realização que nos deu bastante satisfação de ter feito. Foi realizado, uma parte dela foi feita aqui em Teixeira, foi gravada aqui em Teixeira. Contou com a participação de um músico aqui da cidade, como o ator principal, que é o Bruno Velarte, né? Uma figura importante aqui no Senado da Cultura de Teixeira. E foi um filme muito importante para mim, importante para a Laís, e fico feliz de que a região tenha reconhecido isso naquele momento também. Foi o seu primeiro trabalho? Não. Ele foi meu terceiro filme como diretor. Eu já tinha dirigido alguns trabalhos antes, especificamente um filme chamado Live, que foi para o Canal Brasil.
Puxada do Mastro, de Olivença, um documentário, uma reportagem documental dirigida para o Canal Futura. E esse foi o meu terceiro filme como diretor mesmo. Mas entre um trabalho e outro, eu sempre atuo como diretor de fotografia, eventualmente roteirista, editor, né? Então, nesse momento, eu já tinha feito muita coisa. Eu tinha feito algumas dezenas de trabalhos, fora esses 3 filmes especificamente. Ô Ronald, vamos trabalhar aqui a comunicação em 3 estágios, 3 momentos, não é isso? A comunicação lá atrás, né, os grandes comunicadores de rádio, que era referência, a comunicação hoje e o que será a comunicação amanhã, na sua visão. Fala pra gente um pouquinho desse. Olha só, comunicação. A comunicação, ela precisa ser um bem social, né? Do meu ponto de vista, ela precisa ser um bem social, né? Nesse sentido, a gente vê hoje acontecendo uma coisa. Eu não vou exatamente seguir a trilogia, mas eu vou puxando, tá? Vou puxando as coisas um pouco lá de trás, trazendo para cá também. Hoje, a gente tem uma democratização interessante no acesso à comunicação, né? As pessoas têm a possibilidade de falar, de expressar as suas ideias, suas opiniões em diversas formas de plataforma, em diversos locais, né? E aí tem uma questão interessante que é qual o conteúdo que você vai veicular a partir dessa sua liberdade, né? Como você quer fazer uso dessa sua expressão, né? Dessa sua condição de expressão. Eu costumo falar que a caneta ou um objeto de escrita, ele sempre existiu. É um objeto milenar, desde a escrita nas paredes das cavernas, né? Só que quantas obras ficaram, né? Quais são qual é o conteúdo que que é perene, né? Isso é um modo da gente ver a comunicação enquanto um objeto perene e um objeto perecível, né? Existe um peneiramento, não é isso? Todo mundo fala, mas poucos... Isso. É como é o caso do poliglota, né? Você pode ser poliglota. Você pode falar 7 línguas, você pode falar 10 línguas, mas você tem algo a dizer, né? Tem essa grande questão. Acho que é um ponto interessante da gente pensar sobre essa democratização que a gente tem hoje e como que ela é utilizada enquanto geradora, enquanto possibilitadora de conteúdo, né? Esses veículos de comunicação antigos, vocês acham que eles estão chocados com esse novo momento da comunicação no mundo? Olha, a gente passa por uma transformação de tecnologia, né? E essas transformações, elas sempre aconteceram, né? E cada momento... Só que existe um momento em que há uma transição, né? Existe sempre um momento nas transformações em que a transição ela é nítida. Por exemplo, vamos lá do começo. A gente tem o rádio. No rádio, você tinha as telenovelas, você tinha os objetos que excitavam a imaginação do ouvinte, né? O ouvinte podia fechar os olhos e imaginar a seca no sertão, imaginar a chuva caindo, imaginar uma discussão entre 2 famílias, uma guerra, imaginar uma guerra. Tem um episódio muito interessante que é A Guerra dos Mundos, do Orson Welles, né? Que é como que o rádio ele tinha essa potência de convencer, de atuar como uma testemunha ocular da história, que era o jargão do Repórter S, né? Ele tinha essa função. É uma função social, ser testemunha, estar lá onde o ouvinte não poderia estar. Então, o ouvinte, ele sempre confiou na veracidade daquilo que está sendo trazido para ele, né? Ele precisava confiar, porque mais do que um correspondente do jornal, o repórter de rádio, ele era o correspondente para o povo, né? Era um correspondente para todo mundo, que era quem tinha que contar com ele para trazer, para ter um conhecimento do mundo, do que estava acontecendo na guerra do outro lado do mundo, né? De quais os países que estavam em conflito. Esse é uma questão. Daqui a pouco a gente chega com a TV. Isso. Né? Quando a gente chega na TV,
apresentação das imagens do que está acontecendo, né? É uma outra camada de sentido. Sai daquele estágio de você imaginar para o estágio de você enxergar, ver. Visualizar de fato, né? O Repórter Essa era a testemunha ocular, né? Hoje a testemunha ocular se torna o repórter, se torna a pessoa que está lá e tal, porém com muito mais possibilidades de apresentação, né? Não exatamente hoje, no momento da TV especificamente, quando eu estava dizendo, né? Com muito mais possibilidade de apresentação de detalhes, né? De apresentação de detalhes. E aí se dizia, né? O rádio vai morrer. Uhum. Por quê? Chegou uma coisa que além de ter voz, tem imagem. Vai sepultar aquele... Mas não aconteceu. Não aconteceu. A questão da morte na tecnologia, ela costuma acontecer pelo suporte, não pela linguagem. Por exemplo, o disco, a fita cassete, a fita de vídeo, o próprio MP3 até, né, se você pensar. Né, hoje você consegue falar de stream sem falar de MP3, WMA, WMV. Né, você fala dos streams sem nem sequer lembrar que existe um suporte para aquilo. Né. São todas transformações tecnológicas, porém a linguagem ela é muito mais perene, a linguagem ela é muito mais robusta, então ela consegue se conformar melhor às novas tecnologias. Né. Então você falou sobre os jornais antigos e tal, as instituições de formato mais antigas, se elas se assustaram ou sofreram um grande baque. Eu creio que muito mais enquanto tecnologia, na adequação desses locais que já contavam com uma determinada estrutura e precisaram se transformar porque a tecnologia mudava. Porém, a adequação de linguagem, com certeza, para qualquer um desses profissionais é uma coisa que eles tiram com certa facilidade. Né? Há uma questão de estrutura que, de fato, é mais difícil de contornar, porque precisa-se praticamente destruir e construir de novo, né? Em cada uma dessas grandes transições. Tá certo, estamos conversando com o Ronald Jesus, vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com esse papo interessante aqui, trazendo sempre muita informação para a gente. Eu vou deixar aqui um assunto para a gente voltar falando sobre ele. Você falou aí que houve uma convivência harmônica entre o rádio e a TV. Com a TV. Hoje existe, está nascendo aí, a rádio e TV juntos, né? Juntos, não são mais dois veículos, é um veículo só com as duas tendências. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho conversando com o Ronald Jesus. ABM Entrevista. Fim de semana tá chegando, feriado tá logo ali. Vou voar, pegar a estrada e o paraíso descobrir. De paisagem em paisagem, pelas trilhas do país, mergulhar, lavar minha alma, viajar e ser feliz. Na mata ou no céu, até debaixo d'água, na vista do hotel, no campo ou na chapada, eu sempre vou achar alguma beleza. Meu Brasil é gigante pela própria natureza. Na areia e no mar, ou numa cachoeira, na fauna e no ar, no verde da bandeira, eu sempre vou achar alguma beleza. Meu Brasil é gigante pela própria natureza. Viaje pelo Brasil, gigante pela própria natureza. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar ABM Entrevista. Estamos de volta conversando com o Ronald Jesus, falando sobre comunicação, e eu deixei um tema aqui interessante para a gente voltar a falar, que ele tinha dito que houve um momento que a rádio, o áudio era que prevalecia. Depois chegou a imagem, veio a imagem e o áudio. Agora ficaram dois veículos, agora ficou um veículo só com rádio e com imagem. Ronald, esses dois antigos deixam de existir e surge um novo, ou vai haver também uma convivência entre os três? Não, acho que a tendência é que haja
uma convivência de todos esses formatos, né? De todas essas linguagens, né? Eu creio que a tendência seja essa. Pode haver uma migração de local de veiculação. Por exemplo, TV. Se você pensar, há 20 anos atrás, as pessoas se reuniam em determinado horário para assistir determinada telenovela, para assistir determinado telejornal. Hoje, a audiência, em frente à TV, o dispositivo de televisão convencional, ela já é muito menor, porque as pessoas têm uma liberdade também de escolher o que e quando assistir, através da internet, né? Através dos veículos de internet. O mesmo com o rádio. Uma tendência que aconteça o mesmo com o rádio. E já vem acontecendo nesse formato de podcasts que é tão recente, que é tão presente, que é algo como essa estrutura que nós estamos aqui agora, que é convencionalmente radiofônica, porém, quando você adiciona uma câmera, 2, 3 câmeras, você transforma em um produto audiovisual, que traz vários outros sentidos também, junto com no próprio conteúdo, né? Tem uma expressão no seu rosto, tem uma expressão no meu rosto. Quando eu sorrio, a pessoa não percebe que eu estou sorrindo apenas pela entonação da minha voz, mas ela vê que isso está acontecendo, né? Então, é uma contribuição que se torna atrativa em diversos sentidos, porque a imagem ela é atrativa também, né? Então, se de repente, em determinado momento, podia-se falar que o rádio teria tendência a cair, por conta de uma tecnologia que viria e a suplantaria, né? Que a internet, o YouTube vai acabar com o consumo de rádio, não. Pelo contrário, você vê praticamente as grandes emissoras de rádio, hoje tem canal no YouTube. Hoje tem canal com veiculação das suas entrevistas, que é uma coisa que vem, por exemplo, do próprio formato televisivo, que é o talk show. Isso tem origem no talk show. E os programas de entrevista, curiosamente, não têm origem na TV, mas tem origem no rádio. Tem origem no rádio, passa para a TV. E aí, mais para frente, como é o que está acontecendo agora, nós vemos a TV e o rádio trabalhando juntos. Esse novo modelo, ele não atrapalha em nada o que foi feito no passado, mas ele acrescenta. Ele acrescenta, né? Ele é uma conjunção, né? Ele é uma junção, né? Fluiu. Ocorreu o encontro das coisas que aconteceram antes, das coisas que foram criadas antes, e se consolidou aqui. Agora, o bom profissional sempre vai existir, não é isso? Sempre vai existir. Ele sempre vai existir. Se ele não for bom, ele não fica. Assim, sabe? A perenidade, né? A durabilidade na comunicação, ela passa pela qualidade da informação, a qualidade do meio e a qualidade do profissional também, né? Isso a gente precisa, por isso que é importante que a gente se capacite, né? Que façamos a manutenção do nosso conhecimento, né? Das coisas, da interação com o que ocorre no dia a dia. Né? Sempre vai ter um espaço para o bom profissional, em todas as áreas, né? Pois é, estamos conversando com Ronald Jesus. Ronald, eu vou abrir espaço para suas considerações finais, estamos chegando ao final. Tá? Dizer que é um prazer muito grande receber você aqui, espero que você volte. Você é professor, traz sempre muita informação para a gente, muito detalhe importante no que você fala. Isso é muito bom para a gente que está aqui trazendo essa comunicação do dia a dia. Prazer imenso, fique à vontade para suas considerações finais. Olha, eu que agradeço, é uma satisfação muito grande estar aqui, né? A gente bater esse papo interessante. E dizer que sempre que quiser, desejar, a gente está aí para dividir as informações. A comunicação é um lugar de muita responsabilidade, né? É um lugar de muita responsabilidade e a gente tem que saber como levar para o povo, trazer para o povo. Esse trabalho social que vocês fazem, esse trabalho que vocês fazem, cumpre uma função social muito importante, né? Então, trazer alguma contribuição aqui para vocês, ou estar aqui contribuindo de alguma forma, é muito gratificante para mim também. Tá bom? Pois é, conversamos com o Ronald Jesus, ele é fotógrafo, como eu disse, graduado em rádio e TV, trouxe muita informação pra gente
E estamos chegando ao final. Prometemos voltar muito em breve com mais uma entrevista aqui pela sua Rádio TV ABM. Fiquem todos com Deus e até lá.